Olá, vamos deixar mais uma mensagem para você. Nós deixamos uma palestra de evangelismo pessoal e algumas pessoas nos ligaram pedindo para dar uma resumida, porque é um estudo de 1h15, mais ou menos 1h30. E eu adoro estudos, palestras, eu assisto muito, entendeu? Mas tem pessoas que gostam das coisas mais resumidas. Então nós vamos fazer um resumo aqui de uma técnica de evangelismo pessoal. Eu vou me basear no livro de Eclesiastes 11:6, que diz assim: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Meu irmão, preste atenção neste versículo, que é um resumo, ao meu entender, muito maravilhoso do que é o evangelismo pessoal. Pela manhã lança a tua semente, não retires a tua mão. E à tarde também não. Por quê? Porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente. Eu estou falando sobre evangelismo pessoal. Eu às vezes assisto muitas pessoas falando de evangelismo pessoal, dão palestras lindas, mas não vai para a rua para pregar, não prega para ninguém. Então eu entendo, o evangelho é entendimento. A Bíblia diz que Davi entendeu que Deus dera o reinado a ele. A Bíblia diz que pela fé entendemos que Deus criou todas as coisas. A Bíblia diz que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Então eu entendo que eu posso falar sobre evangelismo pessoal, porque todos os santos dias eu prego. Eu faço ar livre toda semana. Hoje é quinta-feira, fiz ar livre segunda e fiz ar livre terça de noite. Ah, pastor, você não trabalha? Não, trabalho até 6 horas. E de noite eu pego o meu carro de som e vou fazer ar livre. Nós não filmamos, porque nos lugares onde nós temos isto, vai filmar lá na Maré, vai filmar lá na Vila do João, vai filmar nos lugares onde que eu vou, entendeu? Então esses ar livres que nós temos aí no blog são alguns lugares que nós filmamos, mas a maioria dos lugares que nós vamos, nós não podemos filmar, porque é impossibilitada a filmagem pelo poder paralelo. Então pregamos todos os dias, fazemos ar livres de noite. Segunda-feira agora eu fiz 4 ar livre, terça fiz 4 ar livre, entendeu? E nós pregamos na rua, estamos em centros de recuperação, estamos em hospitais, pregamos fazemos visitas. Então nós estamos sempre pregando a palavra de Deus. Entendemos que temos autoridade para falar sobre evangelismo pessoal. Não falamos de evangelismo pessoal sentado na mesa de um escritório, não. O que eu aprendi sobre evangelismo pessoal, eu aprendi na rua, olhando. Um amigo meu falou: pastor, eu fiz um curso de evangelismo pessoal, segundo ele, pagou R$90 por pessoa da igreja dele para fazer um curso de evangelismo pessoal de uma pessoa de outro país, não me lembro qual foi o país, e ele fez o curso. Eu falei: varão, te ensinaram a pegar um cracudo nesse curso aí? Ele ficou calado. Te ensinaram a encontrar um cara cheio de ódio puro, concentrado? Te ensinaram como é que você reage a um traficante, a um policial, para tu pregar na rua? Um cara com a arma na mão? Não, meu irmão, já te ensina alguém que está pensando em suicídio, esse curso, tu evangelizar uma pessoa que está pensando em suicídio? Então, irmãos, tem muita falácia nesse assunto. Então eu entendo que eu posso falar para você. Eu vou passar para você rapidamente uma técnica que eu aprendi. Eu não aprendi isso em palestra nenhuma. Eu não aprendi em ensinamento nenhum, em seminário nenhum. Eu aprendi no dia a dia. E essa técnica de evangelismo pessoal que eu aprendi, nós lemos aqui: pela manhã lança a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará. Eu já preguei para várias pessoas, para mensagens lindas, que eu falei: poxa, fui bem sucedido, essa palavra foi muito profunda, e não deu resultado nenhum. E eu já preguei para outras pessoas que eu achei, a pessoa não queria receber, a pessoa estava incomodada, a pessoa queria sair de perto de mim, mas eu finalizei a pregação e hoje a pessoa serve a Jesus, está na casa do Senhor. Por quê? Porque o poder está na palavra. O poder não está no pregador. Você não vai aprender técnica nenhuma que vá converter alguém, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. O meu e o seu papel, como diz a Bíblia, é lançar a semente. Nós temos que pregar, eu tenho que ter como... Depois você vê essa palestra aí, palestra sobre evangelismo pessoal no nosso blog. Eu quero entrar em suma. Qual é a técnica de evangelismo pessoal que eu aprendi no meu dia a dia? Eu quero deixar para você. Primeiro, eu tenho o objetivo de evangelizar, e segundo, eu me apropriei de uma base evangelística. Como assim, pastor? Todas as pessoas que eu vou pregar a palavra, elas ficam impactadas.
elas ficam presas, elas tentam sair, não conseguem. Por quê? Primeiro por causa do Espírito Santo de Deus. Na palestra está ensinando. Mas eu criei uma base evangelística. O que é uma base evangelística? Eu, quando vou pregar para alguém, eu parto de algum lugar. Eu não vou pregar para uma pessoa, o que eu vou falar na hora? O que vai ser? Não é assim não, meu irmão. Eu já tenho uma base evangelística. Caso surja uma pergunta, caso surja uma indagação, aí eu entro com informações que o Espírito Santo me dá para falar. Mas eu tenho uma base evangelística. Quer que eu te mostre mais ou menos como isso? O homem de Gadara. Jesus foi lá no cemitério, aquele homem foi transformado, ele então quis seguir a Jesus e falou: Jesus, posso ir contigo, te seguindo? Jesus falou assim: não, vai para os teus, para a tua família e conta-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez. Aquele homem voltou para sua casa, para a sua família e partiu dali. Olha só, o que houve com você? Eu encontrei um homem. Que homem? O nome dele era Jesus. O que aconteceu? Eu estava no cemitério, eu comia defunto, e aquele homem então, ele botou a mão na minha cabeça e eu caí, apaguei. Depois me disseram que ele expulsou uma legião de demônio. E aí agora eu tenho paz, eu estou feliz, eu sou uma nova criatura. Aquele homem, ele partiu daquela palavra, tinha uma base evangelística, e dali a Bíblia diz que foram multidões atrás de Jesus. A mulher do cântaro, Jesus chegou para a mulher: me dá de beber. Eu não tenho de beber. Como é que tu, sendo judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Mulher, se tu soubesse quem é o que te pede de beber, tu que me pediria, eu te daria água viva, uma água que fala em ti, uma fonte que jorra para a vida eterna. Tu não tem com o que tirar, o poço é fundo. Mulher, se tu soubesse quem sou eu. Resumindo, Jesus então evangelizou aquela mulher: tem marido? Chama o teu marido. Não tem, já tiveste 5, que tu tem agora não é teu marido, vejo que tu és profeta. Aquela mulher foi evangelizada, meu irmão. Ela foi embora. Quando ela chegou para as pessoas que ela foi evangelizar, ela já tinha uma base evangelística. Olha o que houve contigo. Eu encontrei um homem. Qual homem? Jesus. Olha, eu andava muito confuso, eu não sabia aonde era o lugar certo de adorar, e aquele homem me explicou que Deus é Espírito, e os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. A Bíblia diz que aquela mulher evangelizou e as multidões foram atrás de Jesus. E quando chegaram lá em Jesus, muitos se converteram pelo dito dela, mas uma grande multidão disse assim para ela: mulher, já não é mais pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos visto e ouvido que este é o Filho de Deus. Aquela mulher foi evangelizar, ela tinha uma base evangelística. Você está entendendo? O apóstolo Paulo, repara só, toda vez que Paulo ia pregar para alguém, Paulo não ia no chute não. Paulo começava: olha, eu era hebreu de hebreu, eu era fariseu, segundo a lei eu era zeloso, e eu tinha cartas para prender e matar cristãos, e eu estava indo para a cidade de Damasco, quando de repente eu vi uma luz muito forte, eu caí do cavalo, aquela voz disse para mim: por que tu me persegues, Saulo? E eu disse: quem és? Ele disse: eu sou Jesus de Nazaré. Repare que todas as vezes que Paulo ia pregar, ele tinha essa base, ele partia da sua ida a Damasco. Você entendeu? Eu poderia dar dezenas de testemunhos aqui, de exemplos. Tenha uma base evangelística. O que é a base evangelística? Parta de algum lugar. Quando eu vou pregar para as pessoas, eu prego muito, todo santo dia eu prego o evangelho. Eu nunca vou no chute não, meu irmão. Guarde esta técnica que eu, pastor Patrício Roberto, como Toianópolis, eu aprendi no meu dia a dia. E todas as pessoas que eu vou pregar, Deus é testemunha, não é por vanglória, Deus sabe disso, Deus conhece o meu coração. Todas as pessoas ficam impactadas. Por quê? Porque para elas, eu estou fazendo uma evangelização, para elas eu fui perfeito no evangelismo, mas elas não sabem, eu já tenho a minha base. Eu sempre começo a partir do meu testemunho, eu sempre começo a partir do que Jesus fez na minha vida. Então eu falo a partir do que Jesus fez no meu casamento, a partir do que Jesus fez na minha vida, da minha libertação, da paz que eu não tinha, da minha vida que era uma vida presa à prostituição, presa à pornografia, presa às drogas, e dali eu começo. Dali eu parto, e quando a pessoa faz perguntas, eu tenho que ter entendimento da palavra para poder responder. Aí você assista esta palestra, Evangelismo Pessoal. Meu irmão, guarde isso, você que quer evangelizar,
tenha uma base evangelística. O homem de Gadara, que é chamado de endemoniado de Gadara, ele partiu a partir do encontro com Cristo. Aquela mulher, ela começou a evangelizar a partir do encontro com Cristo. Paulo começou a evangelizar a partir do seu testemunho. Então, se utilize do seu testemunho. Ah, pastor, eu nunca fumei, nunca usei droga, nunca bebi, nunca prostituí. Melhor ainda. Hoje, um testemunho de peso, uma evangelização de peso, é uma pessoa chegar... Porque quando você vai evangelizar, as pessoas já esperam você falar. Eu usava droga, eu era prostituto, eu era drogado. Já pensou, chega alguém e fala, olha, eu quero dizer para você que Jesus é maravilhoso, que Jesus morreu na cruz por você, Jesus perdoa os seus pecados. Olha, eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu nunca usei droga, mas eu entendi, eu criei que Deus enviou Jesus para morrer no meu lugar e por isso eu entreguei a Ele a minha vida. Irmãos, é um testemunho maravilhoso. Não pense você que para você ser ouvido, você tem que falar que já matou, que já roubou, que já estuprou. Não, você pode partir da sua vida. Olha, eu nunca fumei, nunca usei droga, nunca me prostituí, eu não traio minha mulher, eu sou uma pessoa direita, mas eu entendi que Jesus é o Filho de Deus, eu entendi que existe uma vida após a morte, eu entendi que nele eu tenho vida eterna. Guarde isso. Técnica de base evangelística. Você quer ser bem sucedido na sua evangelização? Tem uma base evangelista. Parta de algum lugar. Com certeza, parta do seu testemunho, parta do que Jesus fez na sua vida e você olhe dentro dos olhos da pessoa. Nunca vá pregar para uma pessoa olhando para o lado. Não fala. A minha filha, ela vem conversar comigo e ela começa a falar comigo e ela então vira para o lado e fica olhando para o lado falando comigo. Eu paro de olhar para ela e começo a olhar. Ué, pai, você não está prestando atenção não? Você não está falando comigo? Eu estou, não, você está olhando para lá. Quando você quiser falar comigo, você olha nos meus olhos. Quer pregar o evangelho? Olha dentro dos olhos da pessoa. Entendeu? Em algum momento, vê lá na palestra que você vai aprender. Amém? Nós estaremos sexta-feira agora dando a terceira parte desta palestra de evangelismo pessoal. Deus abençoe você. Uma técnica que eu deixo para você. Base evangelística, tenha a sua. Parta assim como Paulo, assim como a mulher do cântaro, assim como a menina que pregou para Naamã. Tu já reparou a menina que pregou para Naamã? A base evangelística, olha, lá em Samaria tem um homem de Deus que se orar ele vai ser curado. Eu poderia falar de Felipe, eu poderia falar de Pedro, eu poderia falar de vários discípulos, vários evangelistas da Bíblia, que todos tinham uma base, eles partiam para a evangelização a partir do encontro que eles tiveram com Cristo. Deus abençoe você.